Nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, celebram a solenidade Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. A solenidade da Imaculada Conceição se insere no contexto do Advento, em sintonia com o Natal. O incondicional sim de Maria nos anima também a nós, peregrinos de esperança, a confiar na ação de Deus em nossa vida. Iniciemos a nossa celebração cantando. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos num dia tão importante para a Igreja, quando nós celebramos a concepção da nova Eva, que é Maria, mãe de todos os filhos da vida, assim como Eva era chamada da mãe dos filhos da morte, Maria é chamada na tradição da Igreja como mãe dos filhos da vida, porque concebeu o Senhor da vida, o Deus que se fez homem, morreu por cada um de nós. E é justamente dessa grande missão de vivenciar, de nos apresentar o seu Filho, que hoje nós celebramos esse dogma que foi proclamado em 1854 e é celebrado com alegria pela Igreja desde então. Olhando então a realidade nossa, a gente agradece a Deus pela vida de tantos quantos. Eu lembro da Márcia Passos, aniversariante de hoje, a Marli Pinhatari, também grandes amigas lá de Votuporanga, que aniversariam hoje, tantas conceições, tantas imaculadas, né, mulheres que recebem esse nome, também homens, obviamente, que também fazem aniversário nesse dia. Mas com a vida também é feita de chegadas e partidas, a gente quer rezar na lembrança, em 7º dia, do Ailton dos Santos Pucci e da Solange Bonito. E também pelos fiéis falecidos, o Naron Alves de Oliveira, a Alcina Gomes, pelo ano de falecimento da Maristela Azen e do Mateus Marques. Mas adiante desse mistério de Deus que nos ama tanto, assim como amou Maria, que nós somos chamados também a olhar para Maria como um modelo. E o grande modelo de Maria é a maneira dela dizer o seu sim. Enquanto o sim pode ter uma vírgula e um mais, o que Maria diz como sim é uma entrega total. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. No instante em silêncio, poderíamos cada um de nós fechar no instante as nossas cabeças e diante dos inúmeros projetos que Deus revela em nossas vidas, quero eu pensar que Ele revela também na sua e acredito nisso, dizer por todas as vezes em que dizemos sim, mas colocamos alguma regra para o que Deus pediu para nós. Não fomos fiéis como Maria, modelo da igreja que nós devemos ser, a igreja do eis-me aqui.
Por isso, humildemente, cantando, vamos implorar o perdão do Senhor. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais, com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Elevemos ao céu a nossa glorificação por termos este modelo de mãe e de igreja e celebrarmos hoje a sua Imaculada Conceição. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho digna habitação e preservastes de toda mancha de pecado, em previsão da morte salvadora de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.
Alegrai-vos e exultai, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar no instante. Mais nada, né? Uns dias que a gente fica de férias, há muitas manifestações, então eu fico muito feliz, né, que todos querendo saber, mas é sempre necessário que nós sacerdotes também descansemos um pouco, embora a novena fica gravada, né? Mesmo sendo inédita, a missa, felizmente, é algo presencial e oportuno. Então, agradeço aqui todas as manifestações de carinho, né? Pelo meu aniversário também, que foi no último dia 28, que milhares de pessoas deram lá nas minhas redes sociais, no @Padre Márcio Tadeu, tanto no Facebook quanto no Instagram. Celebrar essa Imaculada Conceição de Nossa Senhora já é uma oportunidade de anos que eu tenho aqui na Rede Vida, e de falar para uma grande gama de pessoas, muitas vezes que não têm oportunidade de estar numa missa presencial, por, é claro, fatores de saúde, e de fato todos nós somos chamados a comungar nesse exemplo de Maria. Mas como nós celebramos um dogma, o grande recado da celebração hoje é que as Sagradas Escrituras, mesmo sendo fonte para a nossa fé, para a nossa experiência com Deus, uma norma sem a qual não existe outra norma acima dela, há muitas coisas que nós não encontramos facilmente na Bíblia, a não ser teologicamente falando, interpretando ela, à luz do magistério, que fala das coisas. E uma dessas festas é a festa de hoje, em que nós celebramos a concepção da Virgem Maria, ou seja, o momento da sua concepção, que aconteceu naturalmente, como nos apresenta a própria tradição, né, do casamento frutuoso, virtuoso de Joaquim e de Ana, que nós celebramos no dia 26 de julho, os pais de Nossa Senhora. Mas nós somos hoje colocados diante de um dilema. Como que uma mulher foi poupada do pecado? Poderia ela ter nascido sem pecado? Existe uma explicação bastante razoável, que para não manchar a natureza de Cristo, e portanto a natureza humana de Cristo teria que ser sem manchas, Cristo teria que nascer com a natureza humana também imaculada, Maria é poupada do pecado original. E aí vem justamente o porquê da primeira leitura, não ouvirmos falar de Maria na primeira leitura, mas da história do pecado original. Como a própria igreja interpretou nos seus primeiros séculos Maria como uma nova Eva, ou seja, como a mãe sem pecado. Se Eva causou o nó do pecado, vão dizer os santos padres, Maria veio e desfez. Mas é interessante compreendermos isso também na segunda leitura, que fala da igreja, cuja Maria, a gente não tem dúvida, é o modelo. O prefácio também da liturgia vai falar de Maria como modelo da igreja. Mas para a gente entender bem, quando essa leitura foi escolhida, o que a segunda leitura fala justamente que Cristo nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Em latim, o termo irrepreensível quer dizer imaculado. Então, de um certo modo, sermos irrepreensíveis, e este chamado a responder com santidade como Maria, irrepreensíveis, é aquilo que de fato nos coloca diante desse modelo, de sermos santos, ou seja, consagrados, ou seja, tirados do meio e imaculados, ou seja, mostrando que Maria é o objetivo, mas é o objetivo sobretudo nessa resposta. Mas quando nós vamos conversar com os irmãos que promoveram a divisão no século XVI, talvez alguns de nós possam compreender, mas assim, Maria, de fato, ela nos salvou,
o que valeu? Ela precisava da morte, mesmo não tendo pecado, e aí vão nos explicar os santos padres. Quando o anjo, e a narração de Lucas possivelmente foi ao ouvir Maria, ouvindo Maria, a narração de Lucas é um ouvir Maria, pela riqueza de detalhes, inclusive, como a de João, a riqueza de detalhes, que foi ali aquele que adotou Maria como mãe, representando toda a humanidade, vai nos explicar, de certa maneira, algo muito bonito e muito fundamental. Também, como a gente não tem uma cultura bíblica muito aprofundada, e é reservado justamente aos teólogos estudar lá as línguas, Quando o anjo diz cheia de graça, ele está dizendo agraciada. Não que Maria seria cheia de graça sendo mãe, mas que ela já era cheia de graça. Então, se Maria já portava a graça, graça e pecado são antagônicos. Ela era cheia de graça, como assim nós falamos, graça e pecado não combinam. Portanto, de algum modo o texto nos mostra que a graça que Maria carregava era anterior, até mesmo à concepção. E é porque essa graça anterior já existia em Maria, que era ainda necessário que Maria participasse da salvação. Como Maria participou da salvação? Nós precisamos do batismo. O que acontece no nosso batismo? Renunciamos ao pecado. No batismo, alguém, quando nós somos crianças, faz a profissão de fé para nós. Quando somos adultos, nós renunciamos por nós mesmos e nós fazemos essa profissão de fé, como todo sábado santo, assim acontece. Mas Maria não tinha pecado, então o que ela renunciaria? Qual seria a renúncia de Maria? E Maria experimentava o Deus vivo, a fé no Deus vivo foi provada, quando ela diz, olha, como isso vai acontecer, não o porquê. Ela pergunta de que maneira isso vai acontecer. Ela não põe objeções ao projeto de Deus, mas vai nos ensinar a igreja que Maria participa da salvação de Cristo quando ela se faz objeto dessa salvação e fala aquilo que todos nós deveríamos falar todos os dias: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a maneira de Maria participar da cruz de Cristo. Por quê? Maria está falando da renúncia de um casamento, de uma vida, de inúmeras dores, junto com inúmeras alegrias, mas daquela que se faz pequena. Então eu peço vênia e desculpa àqueles que não acreditam, que muitos que nos assistem, que nos acompanham nas redes sociais, às vezes são de outras doutrinas, de doutrinas separadas da nossa, mas para mim, a igreja parece muito clara ao celebrar hoje, agora sim, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ao dizer que Maria é a nova mulher, frente à velha mulher que era Eva. Da natureza e do DNA de Eva, a gente recebe a morte. Da natureza e do DNA que esteve no ventre de Maria, a gente recebe a vida. E se Jesus é reconhecido como um novo Adão, Maria é assim reconhecida como a nova Eva, ou seja, a mãe de uma nova humanidade. Mas aí alguém pode perguntar, mas será que mais alguém foi criado imaculado? Sim, nossos primeiros pais, Adão e Eva, imaculados. Que pecado eles tinham antes do pecado original que nos manchou a todos? Nenhum. Também haviam sido criados imaculados e tinham a possibilidade de permanecer assim, irrepreensíveis, mas não o fizeram. Caíram na tentação. Mas Maria não. Respondeu com firmeza de fé aquilo que deveria ser a voz de toda a igreja. Eu não estou dizendo igreja, instituição, padre, freira, bispo, não. Igreja que somos cada um de nós, parte desse edifício espiritual que deve ressoar. Se não somos nós que falamos, que é a boca de Maria que fala,
a nossa vida deve ressoar como uma pedra que ressoa a palavra de Deus. Por isso que esse é um lugar sagrado, ele ressoa a palavra de Deus, e cada pedra aqui consagrada ressoa em cada celebração eucarística a palavra de Deus. E nós também, com nossa vida, batendo no nosso peito, saindo pelas nossas vozes, mãos e atitudes, deveria sair sempre esse eco de amor, de resposta, em que Maria se aproxima da cruz de Cristo, que aconteceria posteriormente, quando apresenta toda a sua renúncia, por amor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós também possamos ser esses de entrega total e, portanto, irrepreensíveis e santos diante de Deus. Cantando, façamos o nosso ofertório. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, dignai-vos aceitar o sacrifício de salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Assim como proclamamos que ela, por vossa graça, foi preservada de toda mancha do pecado, sejamos também nós, por sua intercessão, libertos de toda a culpa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a bem-aventurada Virgem Maria de toda mancha da culpa original e enriquecestes com a plenitude de vossa graça. Nela destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. De fato dela, Virgem Puríssima, devia nascer o Filho, Cordeiro inocente, que tira os nossos pecados. Vós a colocastes acima de todas as criaturas, em favor do vosso povo, como advogada da graça e modelo de santidade. Por isso, unido ao coro dos anjos, nós vos louvamos e cantamos alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo,
O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Emídio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram da esperança da ressurreição, deixando-nos saudades. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Coisas gloriosas dizem de vós, Virgem Maria, porque de vós nasceu o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprouver. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e
vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos, cure em nós as feridas daquela culpa da qual preservaste de modo singular a concepção imaculada da bem-aventurada Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então repetir as palavras do anjo e da nossa tradição, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, nesta noite em que dedicamos nosso pensamento, nossa oração a essa mãe tão amada que intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Imaculada Conceição de Nossa Senhora, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção de Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, uma excelente noite, uma ótima semana e de em paz. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.